Então, fala pessoal, como que vocês estão? Vocês estão bem? Então, no vídeo de hoje a gente vai, como é que fala? Olhar basicamente todos os desenhos que eu já fiz durante esses quase, tipo, arredondando dá quase um ano de arte, tá ligado? E pra quem não me conhece, eu sou o Jair Desenhista, o desenhista tem o sonho de ser o melhor mangaka do Brasil. E é isso, meus nobres. Então vamos fazer o seguinte, aqui tem vários desenhos, tem vários sketchbooks, tem vários cadernos de desenho e tem uma pasta cheia de desenho. Esses dois sketchbooks eu já fiz um vídeo fazendo review deles, tipo, mostrando todos os desenhos que tem neles. Aqui vai estar no card aí aparecendo. Então nós vamos ficar somente com esses daqui. E eu vou colocar eles na ordem cronológica do que eu me lembro de ter desenhado. Vamos começar primeiro pelos cadernos de desenho. Esse daqui é mais novo. Esse daqui do governo, ó, tá todo surrado o bichinho, coitado. Esse daqui do governo foi um dos meus primeiros cadernos. Foi o meu primeiro caderno. Só uma checadinha para ver se está gravando certinho, meus nobres. Vamos continuar. Então, vocês pediram e tá aqui. Mano, eu comecei esse caderno de desenho. Esses desenhos aqui primeiro foram eu tentando fazer aqueles stop motion, sabe? Com aqueles bonequinhos. Inclusive eu tenho aqueles bonequinhos ali por causa que eu queria fazer stop motion, abrir um canal e tudo mais. Eu achava muito top na época. Nossa! Meus amigos, olha isso aqui. Misericórdia. Olha aqui, ó. Essa daqui foi a primeira sketch do Comage. Que inclusive não fui eu que criei o nome Comage, galera. Foi um grande amigo meu, o Okami. Inclusive salve aí pra ele. Que me ajudou a escolher o nome do Comage. Nossa, mano, eu não sabia. É claro que eu não sabia desenhar, né? Ó, mano, olha esse queixo, mano. Tá parecendo que tá afundado. Aqui, primeiro negócio do Comage. Tentando ver como que ele ficaria. Ó, o cara seria todo trincado, tá ligado? Ele, ele seria cego do olho esquerdo. E inclusive o coração em chamas seria a espada dele. Do Comage. Eu não tinha muita ideia de personagem na época. Mais negócios. Essa daqui foi uma das primeiras da primeira sketch do Haru. Eu lembro que eu fiz e eu mostrei pra minha mãe e falei, ó mãe, que tanto que tá style. Ela me olhou com uma cara assim, tá bom, né? Aqui, tava tentando fazer cabeça usando aqueles métodos de anime, tá ligado? Tentando desenhar pernas. Olha o tamanho dessas pernas, parece coxa, mano. Cê é louco. Olha, mões. Eu lembro que eu fiz essas mões e eu fiquei com tanto orgulho que eu de novo fui mostrar pra minha mãe. Dessa vez, pelo menos, ela falou que tava mais legalzinho. Só que, meu amigo, olha essas mões, mano. Olha essas mões. Essa é melhor que as mãos que eu faço hoje em dia, mas tá bom, né? Mais estudozinhos de perna. Tô fazendo. Olha, pezinho, ó, peca do pé, peca do pé, ó, peca do pé. Mano, My Ordinary Life, essa foi uma das primeiras ideias de capa que eu tive. Eu não sei porque eu fiz o boneco todo bombado, sendo que era pra ele ter roupa, tá ligado? Eu não tinha muita. Eu não era muito certinho das ideias, né? Fazendo bagulho de tronco, tá ligado? Tronco todo ferrado, misericórdia. Bagulho. Bagulho de braço, anatomia no caso, né? Tentando ver os bagulhos, coisa e tal. Mano, é tão engraçado, né? Tipo, agora abrindo um negócio aqui, né? Já que é um vídeo falando sobre o desenho, vamos falar, né? Eu acho tão engraçado, né? Tipo, rever esses desenhos assim e tudo mais e questionar, né? Como é que na época eu não tinha. É óbvio que isso é impossível, tá ligado? Mas eu fico com o pé atrás, porque tipo assim, como que eu não percebia coisas que hoje eu percebo, tá ligado? Aí eu vejo que a prática mais os estudos certos vão te levando pro caminho certo.
Inclusive, meus nobres, pela primeira vez na vida estou fazendo um curso de desenho, é o do DI Comics. E eu estou gostando bastante, porque ele está ensinando bastante coisa que eu não sabia. Vamos lá. Olha só, camagezeira. E olha só, pintura, pintura, galera, pintura. Eu fui pego fazendo pintura, ó, não pode fazer pintura. Corpício todo. Olha só, mais coisas horríveis. Mais tronco. Os desenhos que for muito repetitivo, eu vou só ir passando aqui pra poder negociar. Olha só, rarozeira, ó, pega essa perspectiva, ó, pega. Ó, pega a pose, pega. Olha só o comagezeira aqui, comagezeira. Se tiver muito rápido, você pega e pausa o vídeo, criatura. Eu não vou ficar aqui muito não. Nós temos trocentos bilhão de negócios. Cada caderno desse é 90 páginas, ou seja, muita coisa. Ó o samuraizinho, pega o samurai. Fico até desnorteado aqui com esse caderno, mano. Porque eu desenhava em pé. Desenhar em pé em caderno assim é só bagaça. Eu não gostei do rosto por algum motivo e eu tentei apagar. Mano, eu fazia aqueles corpinhos de mangá, tá ligado? Aqueles bagulhinho de tipo, você faz a bolinha aqui, aí faz um traço no traço, aí faz o bagulhinho do músculo aqui, bota um shape do caramba e faz uma pose 2D. Era isso que eu fazia aqui. Olha só, pega, filho, tacando linha aleatória em tudo quanto é canto. Ó, tentando desenhar pessoas, ó. Deu certo? Obviamente não, mas tá bom, né? Mano, isso daqui na verdade, pera, só um bagulho aí. Isso aqui na verdade foi um amigo meu, mano. E, tipo, era um amigo que eu tinha lá na escola. E aí eu tentei desenhar ele. Aí eu lembro que eu mostrei pra ele, tá ligado? E ele achou daorinha. Eu não sei se ele achou da hora por pena ou se ele realmente achou da hora. Ou seja, nunca saberei. Ó, posezinha do Komari segurando o katana. Isso aqui seria ele no meio da noite, tá ligado? Ó, pega, filho, ó o revólver aqui. O cara mais brasileiro que existe nos dias atuais. Isso aqui, mano, foi vendo desenho vendo o vídeo do desenho mestre de como fazer expressões. Ó, pega. Nada parecido com Assassin's Creed. Nunca faria isso. Nem o nome, tá ligado? Nem o nome. Ignore, tá ligado? Ó esse comage todo com o cabelo, ó. Uma merda. Mais outro comage. Esse daqui. Ficou uma bosta também. Esse aqui, mano, eu fiz inspirado no Rama, de Tokyo Revengers. Tava assistindo Tokyo. Nossa, mano! Pode falar o que for. Sei que naquela época eu não sabia desenhar, mas esse desenho aqui foi um dos desenhos mais cabulosos que eu fiz, mano. Cê tá doido, moleque. Cê tá doido. Olha isso, mano. Eu nem sabia fazer isso aqui. Até hoje eu não sei, mas tá bom, né? Vamos ignorar isso. Mano, aí depois eu lembro que, tipo, desse desenho pro próximo, eu acho que eu passei uns bons meses sem desenhar. Aí depois que eu comecei a estudar de novo. Aí eu fui ver vídeo do desenho, tipo, eu peguei, fiz uma playlist inteira só com bagulho de desenho. Aí eu falei, vou aprender a desenhar hoje, moleque, esse ano. Aí eu fui desenhando, tá ligado? Tipo, eu fui vendo vídeo, eu vi aquele vídeo lá do desenho mestre sobre simetria, forma 3D, vídeo de perspectiva aqui, ó. Ó, pega a perspectiva manjada. E eu lembro que todos os desenhos, mano, que eu fiz, eu sempre mostrava pra minha mãe, mó felizinho. Bagulho de elipse. Ó, pega esse Denji meu Ing aqui, ó. Cê é louco. Ó, pega essas cópias aqui, ó. Ó, comagem sem queixo, ó. Mano, isso aqui tá muito estranho, mano, tá muito estranho. Isso é tudo luz e sombra, que obviamente não deu certo, porque eu fiquei passando lá tipo, o lápis, aí bagulhando, passando lápis,
negociando, borrando no caso, né? Só que como é folha de papel, né? É óbvio que é de papel, né? Mas, né? Ó, ó, pega, moleque. Já virei o próximo Tatsuki Fujimoto, tá ligado? Só que só 1% dele, porque eu esqueci de desenhar o resto do cenário. Não que eu tenha esquecido, é porque eu não queria mesmo. É aqueles treinamentozinhos de bolinha, perspectiva com aquelas linhas guia, tá ligado? Primeiro desenhozinho que eu tentei fazer, eu peguei o apontador e tentei desenhar. Ó, pega esse Denji dando chutão. Mais outro Denji. É perceptível que eu era fã do Denji. Era não, né? Só até hoje, senão não teria a coleção completa do bagulho. Negócio de tentar pegar a forma geométrica, só que quem disse que eu entendi a forma geométrica? Ó, fi, pega. Primeira, ó, daqui já tá melhorando. Desenhozinho top, fi. Cê tá doido, moleque. Ó o comagezão, fi. Pega, comage. O ruim, mano, ó, esses daqui já ficaram bem melhorzinhos, mano. Eu gostei. Eu mostrei pra minha mãe, ela falou assim, ó, parabéns. Sim, galera, eu só tenho minha mãe pra poder mostrar meus desenhos. E vocês aí, né? Então se vocês quiserem ver mais dessas bombas aqui, não essas bombas, né? Porque graças a Deus eu tô melhorando. Já se inscreve aí, dá o like e comenta aí o que você tá achando do vídeo até agora. Mano, romagezeira, mões, ó, mais mões. Treino de gestual, mais círculos. Ó o Denji, fi, ó o Denji. Mais gestual. Vai ter alguns bagulho aqui que tipo é só gestual ou rabisco mesmo, aí não vale muito a pena mostrar. Ó, pega, ó. Aqui já tá melhorando. Tá melhorando. Cabeça, ó. Tô estudando cabeça, esses negócios aqui. Quem disse que eu entendi alguma coisa disso aqui na época? Eu só peguei uma imagem e copiei ela. Tentando fazer. Mano, ó esses pescoços de. Parecendo de marombeiro que não tem pescoço, tá ligado? Haruzete. Ó, Haruzete. Mano, eu lembro que uma vez eu levei o caderno de desenho pra escola e eu mostrei, tipo, pra uma pá de gente os desenhos que eu tinha feito. Ó, formas geométricas. Eu mostrei pra uma pá de gente os desenhos que eu tinha feito e tal. Tipo, nesse caderno de desenho aqui, porque eu só tinha esse. E, mano, eu fico pensando, será que a pessoa que não sabe desenhar, ela vai falar que ficou bonito porque ela não sabe desenhar ou por piedade? Que, tipo, tem coisas que a gente não sabe fazer, igual se a pessoa não sabe tocar violão, mas é alguém tocando violão e errando algumas notas ou coisa do tipo, ela vai começar a reclamar. Imagina então que não sabe desenhar e vê alguém que tá tentando aprender a desenhar. Ó, pega. Finalmente, algum bagulho que eu anotei. Aqui a gente tava onde? 8/8/2024. Ó, pega essas caixas nada convencionais para o ponto de fuga. Aqui eu já tava tentando pegar mais noção de perspectiva. Primeiro roxinho mais da hora que eu fiz. Ó o zóio do homem. Ó o zóio. Olha só, foi aqui mesmo. Esse daqui, primeiro sketch do Vilão da Estrada que eu fiz. Ou seja, foi lá pra. Foi no ano passado, no caso, né? Deve ter sido no mês 8, mês 9, não sei. Mas foi o primeiro sketch do Vilão da Estrada que eu tinha feito. Aqui, ó. O braço dele ia ser muito diferente do que tá hoje em dia. Ia ser todo bonitão, negociado. Aí eu simplifiquei o braço em literalmente só um bagulho de metal, tá ligado? Pior do que o do Guts. Eu acho sinceramente que, tipo, talvez eu tenha que refazer pela terceira vez o meu mangá e talvez eu faça de maneira diferente. Tipo, refaça tudo, tá ligado? Tipo, todo o sketch que eu tinha feito e tudo mais. Mas eu queria manter a ideia. Isso já é algo que eu tava pensando em fazer mesmo. Tipo, eu quero refazer. Claro que tá diferente aqui que eu tô mostrando, né? Inclusive, se você quiser ver, se vocês quiserem ver, né, no caso,
Todos os desenhos que eu já fiz do Vilão da Estrada tá lá no meu Instagram, @grdesenhista, vai estar aparecendo aí na tela. E mano, eu acho sinceramente que uma hora eu vou pegar pra poder refazer tanto o mangá de Vilão da Estrada quanto o Vilão da Estrada em si. Olha, com mais dizer, com mais. Olha o óleo, fi, pega, pega. Olha o óleo, olha o óleo. Mano, isso aqui, Minecraft Emo. Olha, ó. Que isso, patrão. Boneco do Mine Emo. KKKKK. Mano, isso aqui eu lembro que eu sentei, tipo, na frente da minha mãe. Sim, mano, minha mãe sempre vai aparecer nesses desenhos aqui ou coisa do tipo. Eu vou comentar sobre a minha mãe, tá ligado? Deixe minha mãe em paz. É autismo, né, que eu tenho. Tô brincando. Mas enfim, eu tinha sentado, tinha botado um banquinho na frente da minha mãe. E aí eu comecei a desenhar ela, tá ligado? Tentar pegar a pose. Aqui era quando nós tava vendendo planta. Ó, ó, pega esse toji com. Ó a lapa de braço, moleque. Ó a lapa de braço. Você tá doido, menino. Ó, a mãozinha, a mãozinha. Pega, moleque. Ó, ó, trincado. Opalinha. Primeiro carro que eu fiz na vida. Dynamic Sketch, ó, 22/7, ó, 22/7 de 2024. Dynamic Sketch, mais coisinhas. Mões e pés, 23/7. Proporção. Ah, aqui eu lembro que eu tava começando a desenhar todo dia, praticamente, ó. Lá tava 24, aqui 25. Tá indo de tecido e roupa. Ação, 26/7, ó. Aqui já tava uns desenhos melhor, moleque. Aqui tava começando. Traço, Chainsaw Man. Tava estudando como que o Tatsuki faz os desenhos dele. A descrição tá uma bosta, desculpa aí. Faz os traços dele. Quem disse que eu aprendi, né? Mas tá bom. Desenho gestual. Se eu soubesse que desenho gestual era pra somar mais negócio. Perspectiva mais cenário. Eu peguei uma foto de um cenário enorme. E aí eu fiquei, tipo, viciado em fazer os tracinhos aqui, pega a régua, pá, pá, pá. E eu, tipo, ó, até notei aqui, ó. Eu literalmente eu gastei 3 horas pra poder fazer só isso aqui, tá ligado? Tem noção disso? Porque eu fiquei, tipo, pegando lapisinho, pá, e fazendo tijolinhos, negócio, e ah, meu Deus do céu. Ó, anatomia totalmente correta, tá ligado? Eu lembro que eu fiz esse. Mano, eu acho incrível isso, tá ligado? Porque, tipo, quando você faz uma nova arte ou um novo desenho, você fica pensando, nossa, esse é meu melhor desenho, olha que desenho top. Mas em meses ou, sei lá, anos depois, você vê esse mesmo negócio e fala, mano, como que eu achava isso o máximo? Quando eu fiz esses negócios aqui, eu achei um máximo, mano. Tipo, eu pensei, nossa, virei um novo Leonardo da Vinci da vida. Você tá doido, menino, você tá doido. Ó, pega a perspectiva, moleque. Pega a perspectiva. Perspectiva básica, 2 pontos. Perspectiva com pessoa. Tentei pegar algumas fotos no Pinterest, copiar. Ó, boneco totalmente em perspectiva. O Thiago Hierati vai ver isso aqui e vai falar: nossa, certíssimo. Você tá doido, menino, você tá doido. Esse daqui foi eu vendo o mesmo vídeo de braço, eu acho que foi do Sketch Crass, que eu tava vendo. Eu revi o mesmo vídeo para poder tentar entender. Mas, como sempre, né, eu acho que vai ser uma das frases mais icônicas, né, nesse vídeo. É ó, e como sempre, ou alguma coisa assim. Até esqueci. Ah, memória tá falha. Olha, 21/8/2024. Foi nesse tempo, mais ou menos, que o Léo MK tinha lançado um vídeo ensinando a desenhar a cabeça. E eu falei, vou desenhar. Quem disse que eu entendi? Ah, é essa palavra, eu lembrei. Quem disse que eu entendi?
Ai, ai. Dia 24, desenhando o busto. Mano, se desenhar busto maromba, tipo, corpo maromba, ajudasse a entender alguma coisa de anatomia, rapaz, eu já tava feito. Revendo o mesmo vídeo de perna, ó, agora as perninhas tá pelo menos melhor, né? Dá pra ver a panturrilha aqui, a bundinha do cara, como é que fala? O pezinho mais bonitinho, né? Menos negociado. Aqui já tava melhor. Uepa! Olha as mulheres. Não pode, não pode, não pode. YouTube, não me desmonetize. Inclusive nem dá pra monetizar, né? Porque precisa de 3.000 horas de vídeo assistida. É paia. Olha aqui, ó. Corpão marrom. Oh, na moral, esse daqui foi um dos melhores desenhos de observação que eu tinha feito, mano. Cê tá doido. Olha esse corpício. Mulher. Ó, mulher, 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 mulher. Não pode, não pode. Paisagem. Tava estudando uma perspectiva. Acho que eu tinha que fazer mais coisas assim, mano. Na moral. Cabeças. Ó. Pega a cabeça sem parecer que eu afundei a cara do cara. Ó, olhinho, olhinho, olhinho. Pega, pega. Narizes, ó. Mano, a maioria dos desenhos que eu fiz aqui foi ou vendo vídeo ou lendo e-book. Tipo, aqueles livros de anatomia e tudo mais. Então, esse tipo de coisa assim. Ó, comecei a melhorar aqui, ó. Ó o sapatinho, ó o sapatinho. Ó, ele me dá um Kokusen da vida. Estadori, sapatinho. Ó o Comage aqui. Mano, eu mudei tanto o design do Comage, refazendo, fazendo. Tipo, mudando o cabelo e tudo mais. Ó, pega. Pega o cavaleiro, pega o cavaleiro. Olhou o vilão da estrada. Só que sem roupas. Ó, despido de roupas. Não pode, não pode. YouTube, não me desmonetize. Ó, pega as caixinhas, pega. Olha lá, velho, olha, eu esqueci disso aqui. Foi a vez que eu tava tentando fazer umas ceninhas de luta. E esse daqui foi o último desenho deste caderno de desenho, que foi o Comage. Ó. Mas, mano, eu acho que, ó, fazer um bagulho... Claro que é muito negociado, né? Mas se liga. No começo do caderno de desenho e no final do caderno de desenho. Isso desenhando sem curso, sem nada, tá ligado? Só todo dia, metendo bala. Comprando livrinho, esses bagulho assim. Inclusive eu tenho aqueles livrinhos, sabe? Aqueles livros antigos que vendia na banca de jornal. Tipo, como desenhar mangá. Faça seu próprio mangá agora mesmo. Era esse tipo de livro que eu tinha. Que eu tinha não, né? Que eu tenho. Bora pro próximo, né, guys? Aqui. Na época, eu sei que você já viu a gasosa lá. Na época eu tinha... O nome do meu Instagram era Creators Studios. Isso foi muito antes de eu criar o canal no YouTube. Ó, a Kisha é uma personagem do Bonzo, que é uma mina lá no Instagram. Ó, isso aqui foi eu estudando os livros do Michel Lauricella. Voltando, eu tive que cortar o vídeo em umas partes aí, né? Porque tem uns estudos de anatomia diferenciados, né, meu? Ó o Musashi. Pega o Musashi, mano. Pega. Uma das melhores coisas que pra mim é quando você desenha um rosto no papel, aponta a câmera pra poder tirar a foto e aí fica pegando como se fosse um rosto real. Nossa, dá uma sensação de delícia isso. Ó, uma mão e um corpo todo. Coisas que eu evito fazer. Ó, mãos, heads, ó, cabeça. Eu não sei por que eu... vai ter uma parte aqui nesse caderno que eu fiquei fazendo, tipo, todo dia. Eu só abri o meu caderno, fazia essas porra aqui e ia pro digital, tá ligado? Ó, pega, filho. Musashi. Aí, ó, o que eu falei? O que eu falei? Desenho gestual. Negócio. Ó, pega o comage.
Comagem de novo. Vilão da Estrada. Mais negócio, mais negócio. Ó, esse daqui foi da vez que eu tava sketchizando como é que seria o movimento lá do Vilão da Estrada. Tá lá no Instagram. Vilão da Estrada. Mais negócio. Ó, bagulho então. Esse bagulho aqui foi pra versão final. Vilão da Estrada. Caixas. Aqui, ó, eu até refiz aqueles 2 outros desenhos que estão lá naquele primeiro caderno de desenho. Tá bem melhor do que antes, né? Tipo, se comparar. Mas, tipo, aqui mais ou menos eu acho que eu tinha parado de ver tanto vídeo no YouTube. Porque eu acho que eu tinha visto tanto vídeo, mas tanto vídeo que eu fiquei meio que, tipo, dopado, tá ligado? De vídeo. E eu parei de ver vídeo, tá ligado? Aí eu comecei a tentar fazer os bagulho por conta própria. Até que deu certo, entre aspas, né? Porque, né? Ó o advogado do inferno. Perspectiva. Aqui, uns sketches aleatórios. Vagabond. Aqui nesse caderno eu fiquei muito de, tipo, às vezes copiar coisas e não tentar muito estudar em si, né? Até porque quando você não tem um apoio, assim, um professor, você fica meio perdido sobre o que ou quando estudar, né? Quantas vezes praticar. Vilão da Estrada. Vilão da Estrada, ó, 24/12, ou seja, terminando no ano de 2024. Mais sketches. Ó, os estudinhos da anatomia. Mano, é por isso que eu amei o filme de Look Back. Mano, eu sou literalmente a Fugino de Look Back, mano. Eu pegava só todo dia e ia rabiscar, tá ligado? Pegava o livrinho de anatomia, o vídeo, ó, tac, 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 tac. Ia rabiscar. Ajudava em alguma coisa? Não, porque até hoje eu não entendi o porquê que essa porra gira. Por exemplo. Tô brincando, eu sei sim, mas né? Enfim. Mões. Formas. Mões. Mões. Mais mões. Perspectiva. Cabeça. Mano, sabe um negócio engraçado de perspectiva? É que, tipo, todo desenhista eu acho que às vezes ele pega uma vez na vida pra poder fazer aquela perspectiva de só um ponto de fuga, dois ou coisa do tipo, e acha que só fazendo aquilo vai dar bom, tá ligado? Ele aprender a desenhar cenário e tudo mais. Ó, pega o comadre com a cabeça maior do que tudo. Haruzete, você por aqui. Vilão da Estrada novamente. Ideia pro mangá que não foi para o mangá. Esboços de caneta. Ó, isso aqui é referência da Chainsaw Man, ó. Chainsaw Man reference. Mais coisas aqui, mais coisas. Ó, pega o olhinho, pega. Pega o olhinho, pega. Aqui, ó, estudo de tecido. Nossa, mano, olha isso, velho. Olha. Olha o tamanho desse shoulder, mano. Olha. Não, zóio eu sabia fazer, né? Hoje em dia eu desaprendi a fazer olho, tá ligado? Aqui, mais rabisco de traço. Mais olhos. E é isso, mano. Terminou este caderno de desenho aqui. E eu sinto que eu não tive uma evolução tão grande assim, porque quanto mais livre bagulho eu fui fazendo não, na verdade lendo e vídeos eu fui vendo, né? Desculpa a descrição, é que é mais de meia-noite, tá ligado? Então só tenho 2 neurônios. Quanto mais eu fui desenhando, mais eu fui ficando estagnado, talvez, alguma coisa do tipo. Aqui. Esse daqui começou dia 29/1 de 2025 e terminou dia 21/5 de 2025. Esse daqui foi no começo desse ano, esse caderno. Um desenhozinho de rosto, ó, até ficou legalzinho. E lembrando, pessoal, aqueles 2 cadernos de desenho ali, só tem aqueles desenhos mais assim, meio retrocesso, vamos dizer assim, por causa que eu desenhei muito mais nos sketchbooks, que tem o vídeo, né, igual eu falei,
do que no caderno de desenho, porque o sketchbook pra mim é algo que, tipo, você pode pegar a qualquer momento e desenhar. Eu não sei porque que eu tenho esse preconceito com o caderno de desenho. Eu não quero pra eu fazer a mesma coisa com o caderno de desenho. Olha aqui, ó. Dinossauro, Rau. Eita, nós, com mais com o braço estourado. Isso aqui era só uma ideia de desenho que eu tive. Ó, com mais de Sigma, ó, Alpha, bocão dele. O Guts, ó o Guts, ó o Guts, pega o Guts. Vilhão da estrada. Mas. Era pra ser o Guts, mas. Né? Ó, vilão da estrada de novo. Mulher, ó mulher. Nunca aprendi a desenhar mulher. Talvez eu aprenda alguma hora. Estudinho melhor de dobra de roupa. Mais estudinhos de. Mais estudos de dobra de roupa. Esse daqui foi do. Uma fanart que eu fiz pro mangá do Mugoku, que é do meu mano Okami. Aquele mesmo lá que eu falei pra vocês. Mais coisas. Desenhozinho que eu achei no Pinterest. Uma foto de um carinha sentado numa rua, usando um style massa. Eu falei, ah, vamos fazer. Cavaleiro Templário. Esse aqui foi quando eu tava na chácara. Ó, pessoinha. A bichinha lá do Musashi. Mais coisas. Mões, braços. Tentei fazer o Haru, quem disse que deu certo. Ó, desenhozinho top com nanquim e tudo mais. A gente fez dia 20/3. Cabeças. Mulher. Isso daqui foi engraçado, porque eu tava ouvindo Doom Shop na hora. E tipo, as capas de Doom Shop, que é um estilo musical diferenciado, né? Elas são muito legaisinhas, porque sempre tem essas minas com uma estética aesthetic, vamos dizer assim. Haruzete. Esse daqui foi a ideia que eu tinha tido pro Haru de início, né? Haru seria pro Haru Deceptions. Mas acabou não indo pra frente porque, né? É porque eu sempre, a todo momento, né? Eu tenho essa crise de não estar bom o suficiente. Às vezes eu pego, vou fazer, eu falo assim, vou fazer esse mangá. Aí eu começo a fazer, mas aí eu começo a ver uns estudos ali, a praticar aqui e lá, aí eu começo a praticar, estudar. Aí eu estudo, pratico. Aí eu acabo esquecendo dos meus projetos. Aí eu fico tipo assim, mano, eu não tô com nível suficiente pra poder fazer isso. Aí meio que isso atrapalha muito, tá ligado? É por isso que eu, por exemplo, eu tô parando pra poder fazer o curso. Porque aí, pelo menos fazendo o curso, eu vou dar aquela upgrade, né? No desenho. Vai ficar melhor, né? Se eu praticar da maneira correta. Corpício. Mais corpícios. Ó, pega esses corpos, ó. Pega esses corpos muito mais anatomics. Ó, pega. Ó, pega essa lapa de costa aqui. Que eu tava estudando. Ó, corpinho mais proporcional, né? Esse daqui é aqueles livrinhos japonês, sabe? Que tipo, eles ensinam um monte de macetinho e tudo mais. Coisas bem mais simplificadas para o pessoal entender. Mais corpício. Mano, pelo amor de Deus, isso aqui. Esse aqui eu já tava dominando melhor as perspectivas. Ó. Aqui já dá pra entender que é um quartinho. Esse aqui foi um desenho que eu vi. Tanto é que tem uma enquete que eu coloquei esse desenho aqui. Esse aqui foi um primeiro desenho, tipo, que eu peguei de imaginação, tá ligado? Eu só pensei na pose e eu fiz. Tipo, sem referências, sem nada. Ó, rostinho de pessoa. Esse aqui foi assistindo a aula do Thiago Hierati sobre anatomia. Eita, nós, uma treta. Não pode. Aqui foi eu vendo aquela pose lá que o Takamura-san de Hajime no Ippo fez quando ele tava caindo por causa que o Hulk deu um mó tapão nele. Tapão não, né? Mó soco, na verdade, na cara dele. Mais negocinhos,
mais poses que eu tentei fazer. Tentei replicar a mesma pose, só que em um ângulo diferente. Ó, pega a perspectiva manjada do pai. Aqui, rostos, mais rostos. Mano, eu acho que um dos problemas que eu tenho até hoje é rosto, tá ligado? É manter o mesmo rosto nos personagens. Isso é algo que eu deveras quero aprender a não fazer. E olha aqui, ó. O Haru novamente. Mas quem disse que o Haru tava igual o Haru de 10 segundos atrás, se você voltar o vídeo aí rapidinho. Ligado? Naquela negócio lá. Olha aí, o que eu falei? Parece alguém totalmente diferente a cada Haru. Aí, mas com o David Martinez é fácil, né? O David Martinez parece o David Martinez. Haru, novamente. Aí, olha isso. Olha o Haru aqui, que eu fiz ele. E olha o Haru aqui. Muito diferente, mano. Você tá doido. Estudinho de roupa. Acho engraçado, eu estudo tanto roupa, só que na hora de fazer a roupa eu esqueço de tudo. Mais roupa, mais roupa. Mais roupa. Ó, roxinho. Ó, esse daqui, ó, foi do primeiro vídeo aqui pro YouTube que eu fiz, tá ligado? Que eu fiz um teste. Esse daqui, do vídeo lá que eu fiz do desafio de desenho. Olha só, mulheres. Ó, mulher. Isso aqui é uma ideia de OC que eu tive, que ela seria meio que uma mina que iria ajudar o Haru, e que ela teria a forma humana dela e a forma endiabrada. E a forma endiabrada seria muito melhor. Aqui foi entrando. Eu peguei o caderno, sentei lá no pátio da escola e tentei replicar a minha escola. Só que novamente, quem disse que deu certo? Ó, pega. Esse daqui foi top, ó. Esse daqui foi top que eu fiz. Esse aqui eu fiz tipo como se fosse um mangá. Mas antes só deixa eu mostrar aqui, né? Aqui, rostinhos. Novamente, quem disse que eu entendi. Ó, pega. Foi tipo uma ideia de cena de luta, ó. Ó, pega. Pega aqui. Aí toma ele. Aí vai lá. Prepara o socão. Eu sei que vocês estão tomando spoiler, mas, tipo, finge que vocês estão vendo na ordem correta, tá ligado? Respeita o RP. Aí pega, pá, tomou um soco na cara e ele veio logo com outro aqui. Pau! Bum! Mano, eu tenho 16 anos, só que minha alma é de uma criança, tá? Então não tem muito o que fazer. Desenhando mais essas cenas assim e tudo mais. Aqui eu já tava com uma noçãozinha melhor de roupa e essas coisas assim. E não tanto. Isso aqui eu vi aquela pose do... Como é que fala? Do Guts, segurando a espada atrás, aí eu fiquei com vontade de fazer uma pose parecida. Ó, braços. Mões e braços no mesmo lugar. Ó, tá potente. Cabeças. Mais mões. Ou quem dera, né? Do tanto que eu já pratiquei mão e essas coisas, era pra eu... era pra eu pelo menos ter uma noção básica, só que eu não tenho. O Kenshi. Esse daqui é o Kurayami Kenshi, que eu fiz até um sketch no meu outro sketchbook, que eu mostrei pra vocês, tá? Também. Kurayami Kenshi, que ele seria o espadachim negro, tipo, ele seria um espadachim cego. Mano, olha a lapa de rosto, filho. Tava estudando um outro negócio. Perspectivazinha, ó. Pega. Mais roupas. Vilhão da estrada novamente. Mais roupas. Cabeças, ó a cabeça, filho. Pega a cabeça. Mais cabeça. Pega a cabeça. Ó, orelhas, narizes, olhos. Braços musculosos, ó, mões. Falando, mano, tanto que eu já desenhei mão, ó, mão, mais mão, tá ligado? Era pra, tipo, podia ser assim, né, tipo, você, do tanto que você desenha algo, você pegar o preset, tá ligado? Tipo, instalar no seu drive mental.
Ó, posezinha, ó. Primeira vez que eu faço isso aqui, ó. Pessoa com o braço cruzado. Deu certo. Esse daqui seria o GR do passado, ou seja, eu, só que no passado, quando eu tinha uns 13 anos de idade. Eu tinha cabelo grande e usava blusa de frio num calor de 40 graus, né? E não pode faltar o All Star. Isso aqui é o maior spoiler que você aí, telespectador, está tomando. Porque quando chegar no vilão. Quando chegar no final de Vilão da Estrada, você vai entender o porquê dessa cena aqui, ó. Ligado? Marca isso aí, mano. Marca isso aí. Vilão da Estrada, novamente, ó. Ele agonizando de dor, ó. Tomou socão na barriga, ó. E dando reggae. Ceninha de luta, ó. A pessoa fazendo flexão, filho. Pega. Já tá na 15ª. Mais cenas. Ó o Kurt Cobain. Nunca ouvi Nirvana. Eu já ouvi só algumas músicas dele. Ó, pega. Ou isso daqui foi quando eu encontrei Kagura Bate. Tipo, enquanto eu tava fazendo Haru Deceptions, que é a história de um espadachim, eu esqueci que existe Kagura Bate, que é uma história de espadachim também. Tem umas cenas muito loucas de luta. Olha, ó. O Fi lá. Fi não, né? O bichinho lá. Não sei o nome dele. Sapatinhos, ó os tênis. Pega o tênis. Mais tênis, pega. Rostinhos, ó, rosto. Esse daqui é o. Qual é o nome dele mesmo? Eu esqueci, calma. Anderson, ele é o Anderson. Eu fiz para um desafio, outro desafio daquele grupo de desenho que eu tanto falo aqui no canal. Esse grupo de desenho, ele é o grupo de desenho do Thiago Hierati. Eu vou deixar o arroba dele aí na descrição, se der certo, né? E é muito legal aquele grupo lá. Tem, tipo, bastante gente, a gente interage lá, faz uns desafios semanal. E pra esse era pra poder fazer um desenho super top, super elaborado. Aqui, ó. Pose, góticas. Mano, na moral, eu tenho que aprender a desenhar mulher pra poder desenhar gótica. Ó, Mr. Miyagi, pega. Dear the light, ó, mulher. Braço, ó o braço, pega o braço, pega o braço. Mais um braço, pega outro braço. Ó o Akizinho, fi. Pega o Aki, pega. Mais braço. Braço. Quem disse que eu lembro desses estudos, meus nobres? Ó, isso daqui eu tava inspirado, Zé. Isso daqui eu tava inspirado porque eu tinha acabado de ver um monte de arte do Boit. Eu acho que eu vi um vídeo do Eric Arten falando sobre como que a arte do Boit é foda. E moleque, a arte dele é foda mesmo, tá ligado? Eu quero aprender a ser igual a ele, tá ligado? E aí eu tentei fazer algo parecido. Inclusive, à primeira vista eu tinha feito o Anderson, o cabelinho dele, por exemplo, no foda-se, tá ligado? E aí depois que eu fui ver que o Sunken Rock, ele é igualzinho ao Anderson. Ó, isso aqui, algumas aulinhas do curso do Thiago Hierati, muito bom. Ele tava explicando sobre caixas e perspectiva. Gente, não levem isso aqui como base no que tem nos cursos que eu estou fazendo, tá ligado? No caso eu só tô fazendo 2, mas enfim. Isso aqui é tudo treino, tá ligado? Os professores que eu tô fazendo curso são ótimos professores. Aqui, ó. Ceninha totalmente desproporcional. Mais pessoas, ó. Esse aqui foi eu tentando fazer o GR do passado. Eu queria fazer uma fotinha de perfil pro YouTube, mas não deu muito certo. Esse daqui, daquela fotinha que eu falei sobre o apenas desenho. Inclusive vai estar no card aí, esse vídeo. Ó, mais coisinhas sobre caixas, como duplicar as coisas. Eu não sabia dessa técnica para poder duplicar as coisas, tipo, na mesma proporção, ainda mais em perspectiva. E esse bagulho de você poder ir cortando infinitamente, tipo, várias vezes. Botar isso daqui que eu achei interessante, ó, botar uma cabeça numa caixa. Tipo, usar uma caixa para poder fazer todas as marcações da cabeça e fazer ela. Isso eu achei muito interessante. E esse desenho aqui, por incrível que pareça, não foi feito recentemente. Ele foi feito quando eu comecei esse caderno de desenho. Eu falei, vou desenhar lá no final do caderno de desenho para quando eu terminar eu ver que eu desenhei na última página. E deu certo, tá ligado? Porque eu até tinha esquecido que esse desenho tava aqui. Manos, terminamos os nossos 3 cadernos de desenhos atuais.
E tem o mais recente do recente, que eu comecei esses dias. Aqui, ó. Comecei dia 3/6/2025, ou seja, bem recente mesmo. E eu fiz essa artezinha aqui, tá ligado? Eu lembrei daquela cena do Musashi, que ele sobe numa montanha e ele fica lá em cima, tipo, apreciando a vista. Aí eu queria fazer tipo isso. Aí eu fiz uns esfuminhos assim. Não tem aquele negócio de esfumar. Eu só faço com lápis mesmo. Aí eu fui apagando bem de levinho assim, poder fazer umas nuvens. Aí vai lá ele aqui em cima, aí ele chorando aqui em cima. Aí o vento levando. Incrível que tem uma narrativa, né? E aqui, ó, o sketchbook, que eu ainda não terminei. Esses desenhos aqui, propriamente, eu fiz quase tudo em sala de aula. Só esse desenho aqui que não. Mas de resto, foi praticamente tudo na sala de aula. Esse daqui é o GR do passado. Eu tentei fazer ele com aqueles marcadores de Bob Goods, eu acho que fala assim, né? E não deu muito certo. Minha primeira experiência com marcadores. Aqui, tava na aula, aqui ó, tem até minhas mãozinhas aqui. Eu tava desenhando a sala de aula. Tô tentando, né? Uma mochilinha, ó, objective. Pessoinha sentada, rostinhos, Caleb aí, o nosso queridíssimo Glitch Challenge, eu acho que é assim que fala. Esse daqui foi um dos primeiros bagulho que eu achei da hora, tá ligado? Que eu consegui fazer numas, tipo, sem referências nem nada, na sala de aula. Eu só peguei e fui traçando, tá ligado? Fui fazendo. Gostei, gostei. Rostinho. E, tipo, lembrando que a ordem dos desenhos que eu mostrei, só dos cadernos de desenho tá certo. Só que é igual eu falei, ao mesmo tempo que às vezes eu tô fazendo um caderno de desenho ou um sketchbook, eu posso estar fazendo também outros sketchbooks ou coisa do tipo. E aí fica meio confuso, tá ligado? Só essa questão de sketchbook mesmo, que às vezes eu respeito isso de tipo terminar o sketchbook para poder pegar outro sketchbook para poder terminar. Aqui, ó, isso seria uma cena, ó, vocês estão tomando spoiler, ó. Isso daqui seria a cena do vilão da estrada metendo um socão na cara da calamidade do Calango. Para de rir, mano. O nome mó original, mó BR. Isso aqui eu fiz na aula de biologia, fiz. Cê tá doido, ó o Virgil aqui, ó, preparado pra dar um I am Stormer is approaching. Cê é louco, fi. Ó, anatomia totalmente proporcional, magrelo, entendeu? Um careca cientista segurando uma bola. Aqui, ó, outro desenho de sala de aula. Tava aí eu, ó, se liga na quarta parede aqui. Eu desenhei eu desenhando, ó. O mesmo desenho que está aqui, ó. Quebrei a mente de vocês, ó. Mind blow. Primeira vez que eu fiz mais do que uma pessoa no mesmo lugar. E fiz esse bagulho, tipo, de ultrapassar a página. Treinando poses. Ó, rostinho, narigudo. Roupichas. Mais roupichas. Um curapira. Ó, a portinha, a portinha. A portinha de Chainsaw Man, ó. Não abra, não abra. Isso aqui foi quando eu ouvi esse negócio aqui, ó, os gritos dessa noite fria e com através da fúria, não sei o que. A insanidade é o que me guia, nada vai restar. Eu queria muito mandar isso aqui pro Miura Jam, que é um canal que faz músicas brasileiras, né? Tipo, ele pega as músicas japonesas e transforma em brasileiro, as aberturas de anime. Eu gosto muito disso. Esse aqui foi logo após eu ler o volume 9. E esse último aqui foi quando eu fui num restaurante recentemente e eu vi um cara tocando piano e eu tinha levado o sketchbook e uma caneta. Eu falei, vou copiar. Eu mostrei pro cara, ele ficou super feliz. Eu gostei da reação dele. Ele disse que eu era um artista bom. Aí eu fiquei todo. Sabe quando alguém te elogia e você fica todo tipo, obrigado. Então, fui eu na vida. Esse daqui, eu vou ter que... Vai dar uns cortes aí, porque esse daqui é tanto meu suposto diário e onde eu guardo algumas coisas, mas foi onde também eu comecei a desenhar, onde tem uns desenhos bem... Aqui, ó. Esse daqui foi um
dos primeiros desenhos que eu fiz. Gostava muito de Chainsaw Man. Que, ó o Haru, ó o Haru. Esse daqui foi uma das fotos de perfil que eu usei. Ó, Haruzete de novo, ó. Pega, pega esse Haru, pega, pega. Ó, mais desenhos aqui. Pauzinho pra poder beber água, né? Porque o homem não é de ferro. Desenhos. E eu acho. E é isso que eu acho interessante, tá ligado? Porque esses desenhos mais antigos, assim, que eu fiz, tipo, nesse sketchbook. Desse sketchbook mais pra frente, eu fui postando no Insta. Já aqueles dali, por exemplo, bem do começo mesmo, eu nunca postei no Insta. Por, tipo, vergonhinha de postar. All Denji versus the World. Ó, coreano. Komagi, emo depressivo. Ó o Haru com a anatomia toda quebrada. Pega, fi, pega. Isso aqui eu sentei na frente da minha casa. Mano, pensa a cena. Eu peguei um banquinho, sentei na calçada da minha casa e fiquei olhando pra esquina. Aí eu tentei replicar a esquina no caderno. Beleza, as pessoas só passando e olhando a criatura com as costas envergadas. Mão livre, eu achava que, nossa, se eu falar que eu vou fazer mão livre, fazer um monte de desenho aleatório, nossa, estou evoluindo para caramba. Tava lendo um mangá e eu decidi copiar a cena do mangá. Sei que tinha uma pessoa na mesa lendo, quando eu tava na escola, e eu tentei refazer a pessoa. Olha, aqui que eu comecei a só desenhar mesmo, tipo, nesse caderninho. Tem aqui o vilão da estrada. Esse daqui foi uma das ideias que eu tava tendo. Eu tava tentando ter uma ideia de como que eu iria mostrar que os caras ficou puto por causa que o vilão da estrada matou todo mundo. Tô passando rápido porque é bem rabiscado mesmo, sabe? Aí ó, só o rabisco. Rosto. Corpo. Olha, esse daqui foi um dos primeiros sketches, tipo, depois daquele outro sketch que eu tinha feito naquele primeiro caderno de desenho, esse daqui foi um dos outros sketches que eu tinha feito. Eu tinha acabado de ler Lampião, aí eu falei, hahaha, vou fazer o próximo Lampião 2, só que com um cangaceiro que tem um braço de metal, hehehe. E eu acho engraçado que nesse caderno eu tava fazendo que nem mangá, eu tava desenhando de cá pra cá, não de cá pra cá. Tipo, aqueles desenhos do início eu fiz certinho, só que esses daqui que eu tô mostrando agora eu fiz desse jeito. Eu fiz da direita pra esquerda. Então a ordem cronológica está errada. Aqui mais desenhos, corpo. Isso aqui seria o Haru. Olha aí, o que eu tô falando? Eu mudei pra caramba. Tipo, eu sempre mudava o rosto do Komagi e o do Haru. Cabelo, essas coisas. Mões. Olha, outra coisa que eu tô falando. Eu tô falando, gente. Se desenhar tanto a mesma coisa desse resultado, eu já seria mestre em desenhar a mão em qualquer ângulo. Ó, pessoinhas, ó, waifuzinhas, sei lá. Ó, pega. Gestual, posezinha, mãos, garotinha de anime que eu gostei. A mão do Yuta e a mão do Yuta e do Yuji. Ó o Haruzete. Fiz dia 6/9 de 2024. Outra vez o Haru. Komagezera. Olha, isso aqui eu fiz na sala de aula, mano. Eu peguei o sketchbook e falei, vamos copiar. Ó o Toji. É engraçado, né? Isso que eu acho engraçado quando você se torna um artista, né? Copiar, todo mundo consegue copiar um desenho. Tipo, olha e tentar copiar mais o fiel possível. Só que criar algo do zero é muito mais diferente. É outros 500, tá ligado? Mais coisinhas, sorrisos e coisas. Ó, pega os dentinhos, pega. Olha uma waifuzinha, olha. Acabamos esse sketchbook por aqui, pessoas. Agora o mais novo sketchbook, né, que eu até tentei passar aquela caneta da Posca, só que ela não prega muito. Mas esse daqui vai ser o meu, eu vou escrever depois, né, meu terceiro sketchbook.
Começou dia 11/5, bem recente. Ó, verdezão. E, mano, pega. Nesse sketchbook eu falei, rapaz, eu vou começar com uma arte top. Eu postei isso aqui, uma pá de gente falou assim, nossa senhora, ele elevou o nível. E outra vez eu tinha pegado referência, aí eu peguei referência de Sunken Rock. Eu acho engraçado, né? Quando você tá no início do desenho, tipo, quando você tá começando a desenhar, você fala assim, não posso usar referências, eu tô muito grandinho pra isso. Mas aí quanto mais você vai ficando experiente, tipo, estudando e tudo mais você vai pegando referências e tentando entender como que o autor fez aquilo. E também pra poder usar de referência mesmo, igual o próprio nome diz. Aí, ó, coisazinhas do Anderson. Explicando bem rápido a lore dele, já que nós já estamos num vídeo longo, né? Ele seria meio que um assassino de aluguel que trabalha para máfias. Aí ele teria um parceiro, só que esse parceiro ele morreu, tá ligado? E se eu fosse fazer um mangá sobre ele, sobre o Anderson, eu iria começar pela adolescência dele. Porque na adolescência dele ele era delinquente. Ele era um carão, tipo, 17 anos, maromba, tá ligado? Todo fortinho e que descia a porrada em geral. Nasceu mesomorfo, tá ligado? Abençoado por Deus. Aí, ó, sorrisão na cara, você fez o seu melhor. Olha, desenhozinho que eu fiz sem muita pretensão das coisas. O moleque fugindo da escola. Todo mundo odeia o Chris. Darandandam. Denji, tô falando, nunca pode faltar o Denji. Em nenhum lugar. Aqui, corpo de romano. Aqui, ó, a influência de Sunken Rock aqui, ó. Peguei a referência e falei, rapaz, vou fazer quase igual. Que Mões. Boit faz Mões muito boas, mano, na moral. Mulher, ó, pega essa andada. Olha o caminhar da elementa. Denji novamente. Mano, isso daqui eu gostei de fazer. Isso daqui eu copiei, eu confesso. Mas as outras aqui, ó, essas caixinhas eu fiz da mente mesmo. Esse daqui eu fiz com foto. Que eu fiz sem referência. Não, na verdade eu fiz com referência do One Punch Man, mas eu criei mais ou menos a pose. Essas poses aqui eu que fiz. Essa daqui eu lembrei daquele cara que faz aquelas poses totalmente dinâmica, com perspectiva, super bem. É um cara lá do Instagram. Se eu achar o Instagram dele, eu boto na edição. Rostos, Waki, o que eu ganho se eu vencer? Isso aqui poucos sabem o que ele ganha se ele vencer. Isso aqui foi rabiscando um OC do meu amigo. Outro OC do meu amigo. Esses daqui são desenhos mais recentes. Ó o Anderson aí. O Anderson ele é fumante. Ó, pega a referência ao anjo caído. E o Anderson aqui ó, na pose de Sigma dele. Aqui ó, o que eu falei? Esse daqui seria o Anderson quando ele tem 17 anos. Tá bom, aí você aí, ó, que é um nerdzinho que fala, ai, mas aqui não dá pra alguém de 17 anos ter alguém ter um shape desse tamanho. Mano, fica quieto, isso aqui vai ser um mangá, tá ligado? Um dia, então fica quieto. Takemichi só tá aqui de aleatório, entendeu? Pra poder dar o contexto que é delinquentes. Esse aqui é um ferreiro. E esse daqui foi como é que fala? O desenho de uma comissão que eu fiz. Como é que fala? O cara pediu pra fazer um ferreiro. Aí eu falei, vamos fazer ferreiro. Logo eu lembrei de Berserk. Por que lugar melhor pra poder lembrar de ferreiros do que Berserk? Meus amigos, já foi os outros 3 sketchbooks, 2 novos e um antigo. E agora, por fim, deixa eu até ver quantos minutos. Meu Deus do céu, 1 hora de vídeo, guys. Eu falei pra vocês, pessoal, que iria ter 1 hora de vídeo. Mano, se você chegou até aqui, mano, eu te agradeço. Porque na moral, eu acho que a pessoa ficar 1 hora vendo o vídeo de review, eu acho que ela tem que ter muita garra, ela tem que ter muita força. Mas se você viu até aqui, muito obrigado, já deixa o seu like, porque na moral, se você tiver chegado até aqui e não tiver dado o seu like, pelo amor de Deus, né? Mano, aqui foi um dos primeiros desenhos que eu peguei a folha. Eu não peguei uma folha de papel A4, peguei uma folha de caderno e falei, vou fazer desenho top. Peguei e fiz o Haru usando uma técnica chamada coração em chamas. Que, tipo, ele meio que
bota chama no coração dele, literal, ele fica todo em chamas e ele fica mais forte, mais rápido e tudo mais. Bagulhetes, ó, posezinhas. Mano, isso daqui é a maior assombração que a humanidade já viu. Tá. Olha, Vilão da Estrada, um dos terceiro, quarto. Foi um desenho mais pra frente, mas tipo, eu não fiz muita variação do Vilão da Estrada antes de fazer esse desenho aqui. A primeira ideia do Vilão da Estrada foi, tipo, fazer ele assim, ó. Aí ficou parecendo um Broly, tá ligado? Aí depois eu repensei e fiz ele aqui, ó. Na mesma pose, só que diferente. Aí ficou bem melhor, tá ligado? Guarda esse desenho com orgulho. Oxi, tem mais desenho aqui. Não vi isso daqui, não acredito que o GR... que eu tava tentando esconder aqui, hein, guys? Deixa eu ver. Vamos ver aqui, né? Ué, desenho mó bonitinho. Eu guardei por quê? Ó, o Vilão da Estrada. Uma arma com perspectiva. Ó, essa porra ficou boa, hein? Isso é louco. Pega. Ó, posezinha. Comagem. Isso daqui é uma outra ideia que eu tinha pro mangá, que era fazer o Comagem com 17 anos, ele só com uma cicatriz. Aí quanto mais velho ele fosse ficando, mais o rosto dele iria ficar deformado, tipo, por alguma doença ou coisa do tipo. Eu tenho várias ideias para poder fazer vários mangás, só que, né, a falta de acreditar em mim mesmo e na minha arte me impedem disso. Aqui, ó, Vilãozinho da Estrada, primeira vez que eu fiz ele mais assim de corpo todo desproporcional, mas ok, né? Aqui, dia 1 desenhando por um ano, porque eu pensei, não, vou desenhar todos os dias, né? Quem disse que depois de 2024 eu consegui pegar para desenhar literalmente todos os dias? Não consegui, senhoras e senhores. Aqui, ó, estudozinho de cabeça. Mais cabeças. Corpo. Mais cabeças aqui. Eu acho que... Não, depois quando eu ver o vídeo, eu acho que deve ter feito uma loucura aqui. Deve ter ido caderno pra cá, pra lá, pra lá. Deve ter ficado uma bosta aí pra vocês verem. Mas tudo bem, né? Vocês relevam, né? É um vídeo de mais de uma hora mostrando todos os meus desenhos. Aqui, corpício. Mais cabeça. Mais corpo. Olha, o personagemzinho do Max. Do Max Sinks, alguma coisa assim. Meu amigo é um escritório das waifus. E o personagem dele, o Komagi e o Chris Tekken. Um desenhozinho top, que esse daqui foi um dos primeiros do desafio semanal lá do grupo de desenho, que era pra poder fazer um astronauta. Aí eu falei, bora fazer astronauta. Essa daqui foi uma releitura minha, mano, porque tipo assim, não sei qual que foi a meta. Eu acho que eu botei alguma meta lá, não sei. Eu não me lembro ao certo, eu só sei que foi algum desafio que aí ou eu teria que fazer um negócio lá, ou eu teria que me desenhar. Eu me desenhei, tá ligado? Ó, eu todo giga shed, assim, ó, I am Sigma, entendeu? Mikeyzinho, olha o Mikey. Mulher, ó, mulher. Mano, eu acho que eu posso ser considerado o Léo MK2, só que de homens, entendeu? Eu só desenho homens. É muito raro eu desenhar mulheres. Mais coisas aqui, ó. Mais desenho. Ó, pega. Mike e Draken, eu fiz na aula. Mano, essa daqui foi a primeira vez que eu peguei aquelas caneta... qual que é o nome? Bico de pena? Aquelas lá que os mangaka usam mesmo, a G-Pen, Maru-Pen, essas coisas. Eu peguei e falei, vamos fazer um desenho só usando isso aqui. Eu borrei um monte de vezes o bagulho, tá ligado? Mas foi uma experiência bem interessante. Se a pena não fosse uma bosta, eu teria conseguido tirar maior proveito. Eita, nós, mulher. Mais outro desenho que eu fiz na sala de aula. Fiz na folha do fichário mesmo. Mais outro desenho que eu fiz na sala... Ó, essa mãozinha aqui ficou... Ó, ficou very nice, mano. Fala a verdade. Esse daqui foi bem mais recente, ó. 23/5. Tava tentando aplicar perspectiva assim, ó. Tipo, com caixinhas, eu fui fazendo caixas e desenho. Ó, o meu amigo aqui, ó, jogando, né, Kellyson? Jogando na hora da aula. Ah, não quero estudar. Não quero estudar mesmo, não.
Ó, expressões faciais, inclusive era até uma ideia de vídeo que eu queria fazer, tipo, ensinando a fazer expressões faciais. Ou nem no caso ensinando, né? Tipo, fazer um vídeo estudando expressões faciais. Aí ensinando o que eu for aprendendo. Esse aqui foi um dos últimos desenhos que eu fiz, eu acho, né? Não, esse daqui foi o último de verdade. Aqui, ó. Eu fiz meio que uma. Eu lembrei do Mike, só que não é o Mike. Tipo, aí dando um chutão assim, ó, pra cima. Pá! Esse daqui eu fiz. Esse aqui eu fiz sem referências. Ha, sou muito grandinho, eu não uso referências. Hehe. Aí ele só descendo a perna e depois olhando com uma cara tipo assim. Mano, esse cara é beta. Tô brincando. Rapaziada, chegamos ao final do vídeo. E se você queria ver meus desenhos digitais, que era até algo que eu queria mostrar aqui nesse vídeo, mas como já está muito mais do que grande, eu não vou mostrar. Comenta aí para uma parte 2. Inclusive, se vocês quiserem, tem os meus desenhos de quando eu era criança. Eu guardei essas bombas. O desenho de quando eu tinha 9, 10 anos. Quando eu comecei, tipo, a copiar desenhos, entendeu? Porque tem muita gente que não entendeu o seguinte. Eu comecei a estudar desenho, a desenhar de fato, tipo, estudar o que é desenhar, ano passado. Mais ou menos em julho, setembro. Não sei a ordem dos meses, eu sou burro. Mas, tipo, desenhar, eu desenho desde quando eu tinha 8 anos. Aí eu desenhei dos meus 8 anos até mais ou menos os meus 10, 11 anos ali e parei, entendeu? Parei de desenhar. Aí eu só desenhava às vezes na escola, em coisa de caderno, capa, essas coisas. Mas desenhar de fato, estudar desenho, foi do ano passado. Por isso que eu falo que eu tenho menos de um ano no mundo da arte, entendeu? Porque copiar desenho é uma coisa, você fazer seus próprios desenhos é outra. Então, galera, se você chegou até o final desse vídeo, eu peço imensamente que você deixe aquele like, compartilhe com seus amigos, né? Por mais que eu não creio que a pessoa vai querer ver 1 hora de vídeo, mas tá bom, né? Já comenta aí o que você acha do vídeo, conta aí alguma história, uma experiência aí que você tem, tipo, de ter vários cadernos, se você tem ou não, né? E se você chegou ao final desse vídeo, repetindo a mesma frase, né? É seguinte, comenta Virgil pra eu saber que você chegou até aqui. E outra, entra no meu grupo do Discord, tem o link atualizado nos últimos vídeos e eu vou deixar na descrição e no comentário fixado o grupo do Discord. Porque eu quero fazer um próximo vídeo que eu quero fazer é refazendo personagens dos meus inscritos. Então se você quer aparecer no vídeo e participar do vídeo também, entra no grupo do Discord. Lá eu mando vários spoilers de mangás, eu mando artes digitais, a gente conversa lá entre si. Claro, né, que tá bem no início, né, então tem pouca gente, mas entra lá, dá aquela força. Segue no Instagram e se inscreve aqui se você caiu de paraquedas e por algum motivo quis assistir um vídeo de 1 hora. Falou!